E nós precisamos renunciar muitas coisas para buscar a santidade, né? Renunciar ao lixo do pecado, porque o pecado é um lixo, né? Que vai nos contaminando. O Padre Léo sempre dizia que nós não devemos nos sujar, né? Ser santo é não sujar. E se sujar, catar, limpar. Quando nós nos sujamos, nós precisamos procurar o sacerdote para nos limpar, para nos fazer a nossa confissão e para nos restaurar e para nós começarmos uma vida nova, um caminho novo. Meu irmão e minha irmã, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Se você não estiver com a Bíblia, você preste atenção nessa palavra. Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 24. Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 24 vai dizer assim: Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhes pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar e irei a meu pai, e lhes direi: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai ouviu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhes o anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, na passagem que nós acabamos de ouvir, nós temos 2 personagens centrais, principais. O Pai misericordioso, que representa Deus, e o Filho pródigo, que representa eu e você. Naqueles dias, o filho mais novo tomou uma decisão: eu vou embora. Eu vou falar com o meu pai para que ele me dê a parte da herança que me cabe, e eu vou viver a minha vida longe da casa do meu pai. Chegou até seu pai e disse: Pai, eu estive pensando e eu quero que o Senhor me dê a parte da herança que eu tenho direito, porque eu decidi ir embora. Eu quero viver a minha vida de outra maneira. E nós precisamos deixar claro aqui uma coisa: o filho ainda não tinha direito de receber a herança do pai, porque o pai era vivo ainda. O pai estava vivo, e por isso o filho não tinha direito.
mas porque o pai era um pai misericordioso, que respeita a liberdade do filho, que respeita a vontade do filho, porque ama o filho, e nós sabemos que o pai deu a nós o livre arbítrio de escolha do que nós quisermos fazer. Sabendo de tudo isso, o pai aceitou dar a parte da herança para o filho, mesmo com o coração machucado, mesmo com o coração ferido, o pai então entrega ao filho a parte da sua herança. O filho então reúne as suas coisas e vai embora. O filho parte e vai embora por um lugar distante, diz a palavra de Deus. Não é um lugar próximo que o pai poderia conversar com ele, ter notícias dele. O filho preferiu ir para longe do pai. E naquele tempo não tinha telefone. O pai não podia mandar uma mensagem para o filho, não podia ligar para o filho para saber como que o filho estava, porque não existia telefone. Imagine a dor desse pai, então, tanto tempo sem notícias do filho. O pai não sabia se o filho estava vivo, se estava morto, se estava passando frio, fome. Enquanto isso, o filho, num lugar bem distante, estava festejando, gastando a herança com bebedeiras, com prostituições, com falsos amigos. E nós sabemos que a felicidade longe de Deus, ela dura pouco. E ela acabou. De repente o filho se pegou sem dinheiro, sem amigo, sem festas, e começou a passar fome. Porque ali neste lugar que ele estava, acontecia que naquele momento havia uma crise muito grande. O comunismo tinha chegado ali. E ele estava passando fome, penúria. Então ele pensou assim: eu vou ter que conseguir um emprego. Eu vou procurar um serviço. E saiu procurar serviço e conseguiu um serviço. Sabe aonde? No chiqueiro. Cuidar de porcos. É isso que acontece com quem se afasta de Deus. Vai acabar no chiqueiro, no lixo, no mau cheiro, cuidando de porcos. E mesmo ali, ele desejava comer a lavagem dos porcos, e nem isso era dado a ele. O patrão disse: não, essa lavagem foi feita para os porcos, sob medida, se você for comer vai faltar. Ele foi rebaixado menos que um porco, porque o porco tinha o que comer e naquele momento ele não tinha. Foi ali então que aquele filho caiu na real. Foi ali então que aquele filho, chorando e meditando, ele pensou e tomou uma decisão. Na casa do meu pai os servos não são tratados assim. Na casa do meu pai os servos têm comida, têm roupa limpa, têm cama para dormir. E eu aqui sou tratado menos do que um porco. Estou no chiqueiro. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, me perdoa. Eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados, mas me acolha. Me perdoe. E essa foi a decisão do filho. Enquanto isso, na casa do pai, o pai esperava a volta do filho. O pai esperava a volta do filho, e nós sabemos disso, porque o autor sagrado deixa isso claro. Naquela estrada onde o filho foi embora e o pai ficou olhando naquele dia que o filho estava indo embora, naquela estrada distante, naquela curva onde o filho desapareceu, todos os dias o pai olhava para aquela estrada, para aquela curva, esperando a volta do filho. Como nós sabemos disso? O autor sagrado diz: quando o filho ainda estava longe, o pai o avistou. E só se avista, só se enxerga e reconhece alguém vindo ao longe quando se está
esperando, quando se está olhando. E naquele dia o pai estava na varanda, olhando para aquela mesma estrada que um dia viu o filho ir embora. E de repente ele vê aquele vulto fazendo aquela curva, e ele presta atenção naquele vulto, naquela pessoa, e de repente ele reconhece pelo andar: é o meu filho. O coração dele acelera, e ele num salto sai correndo, diz a palavra, e vai ao encontro do filho e se lança no pescoço do filho, o abraça, o beija. E nesse momento acontece outra coisa linda, porque entra em cena o amor de pai que também é de mãe, porque precisa do alento, porque precisa do consolo, porque precisa do colo. E tudo isso o filho encontrou no abraço do pai. O perdão, o amor, o consolo. O pai vendo o filho todo rasgado, todo sujo, descalço, um mendigo, levou ele para sua casa, mandou que trouxesse a melhor roupa, não era qualquer roupa, para vestir naquele filho. Colocou sandália nos pés, anel no dedo, devolveu para aquele filho a dignidade. Devolveu para aquele filho o sentido da vida. Mostrou para aquele filho que ele tinha um pai que o esperava, e um pai que espera você. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei o que você tem feito dos dons que Deus te deu, se você usou para Deus ou para o pecado, mas Deus não quer saber disso. O pai quer saber se você vai voltar, e todos os dias Ele te espera. Todos os dias o pai fica olhando para você, para ver se você toma a decisão de voltar para Ele, de voltar para a casa de Deus, de voltar para a igreja, de voltar para os braços do Pai, porque ali não vai faltar nada. Ali você vai ter tudo aquilo que você precisa para ser feliz. Tome essa decisão hoje. Volte para a casa do Pai, volte para os braços do Pai e receba o consolo, o carinho, o amor, o alento, o perdão, o acolhimento que só um pai pode dar para você. Um pai que ama com o amor de mãe também, porque oferece tudo isso. Esse pai é o nosso Deus, é o Deus que te espera, é o Deus que te ama, é o Deus que quer a sua volta.